A adaptação de livros da escritora norte-americana Ellen White para uma linguagem mais atrativa e mais atual para os jovens é um projeto que tem envolvido também a Casa Publicadora Brasileira. No início deste ano foi lançado um livro com o título Os Escolhidos, que é uma adaptação para a linguagem de hoje de um dos clássicos da autora, o livro Patriarcas e Profetas. A editora Neila Oliveira está envolvida com esse projeto. E é com ela que a gente conversa agora. Neila, muito obrigado desde já pela gentileza da entrevista. Queria que você explicasse um pouco sobre esse projeto, que faz parte de uma série com 5 volumes, embasada nos livros de Ellen White, não é? Bem, o projeto ele teve início com a lição dos adolescentes. Ano passado, em 2014, um grupo de adolescentes numa reunião com líderes da igreja, essa reunião aconteceu no IABC, um dos nossos internatos, eles pediram uma reunião com o pastor Ayrton, nosso presidente, presidente da nossa divisão, e eles então falaram que eles gostariam de ter algumas mudanças na lição. O pastor Ayrton explicou que essa lição ela é produzida na Associação Geral e distribuída no mundo todo, mas ele prometeu que conversaria com os líderes dos departamentos responsáveis, Ministério da Criança e Adolescente e Escola Sabatina, para ver o que poderia ser feito. Então, quando eles fizeram contato com a Casa Publicadora Brasileira, a ideia era fazer uma reformulação na lição. E isso aconteceu, com o apoio da administração da Casa Publicadora Brasileira, mas, atrelado a isso, estava o projeto destes livros, que compõem a série O Grande Conflito. Já que estávamos pensando numa reformulação da lição, era um momento apropriado para termos esses livros numa linguagem mais acessível, mais adequada para esse público. Então, foi assim que surgiu, e o primeiro da série, então, Os Escolhidos, que é a versão, numa linguagem atualizada, para o livro Patriarcas e Profetas. Bom, como nós dissemos, o livro Os Escolhidos foi lançado no início deste ano e eu queria saber se já foi possível sentir qual foi a receptividade do público em relação a essa obra. Foi muito positiva. O que nós percebemos, o que nós sentimos é que, além de ter agradado os assinantes, os leitores aí, da lição dos adolescentes, acabou extrapolando, saindo desse público, porque outros ficaram sabendo do material e como havia sim essa expectativa de ter um material realmente acessível para essa faixa etária, inclusive antes dos adolescentes, a partir ali já de juvenis. E quando isso chegou que as propagandas e tal, houve um despertamento, aí todo mundo queria saber, inclusive muitos adultos, muitas pessoas que são novas na igreja, que às vezes não têm ainda aquela bagagem. Então, quando elas tiveram contato com o material, elas começaram a apreciar mais isso. E a linguagem, como é bem acessível, agradou bastante. E o visual que ficou também muito bom, tem chamado bastante atenção. E quando nós estávamos trabalhando com a edição, foi um pedido que nós fizemos ao pessoal que trabalharia ali com capa e tal, que fosse uma coisa de filme, que nós tínhamos esses elementos, esses personagens, então que a capa retratasse exatamente o conteúdo, porque é um conteúdo bíblico, não é? São os personagens da Bíblia. Então, as coisas foram caminhando e acabaram ganhando uma dimensão maior do que a gente imaginava no início. Parece que agora esse projeto se estenderá também para a educação adventista, é isso? Sim. Foi feita uma tiragem especial para o Departamento de Educação, algumas associações já estão implantando. Será, em princípio, um livro paradidático, ele vai servir de apoio a outros materiais. E agora a gente está na expectativa de qual vai ser a reação com os alunos, porque existem muitos alunos que estudam nos colégios adventistas, cujas famílias não são da denominação ou que pertencem a outras denominações, mas como é um conteúdo bíblico, isso com certeza vai contemplar e vai agradar a todos os públicos. Bem, fale-nos um pouco sobre a grande novidade, ou seja, o lançamento do 2º volume desta série, o livro Os Ungidos. Sim, Os Ungidos, como você mencionou, o 2º livro da série O Grande Conflito, e ele é
é o livro Profetas e Reis na linguagem atual, né? Numa linguagem atualizada. Ele segue o mesmo padrão de diagramação e de capa também. Então, agora mudando os personagens, que serão mais os personagens realmente da época, né? Dos profetas, dos reis de Israel. E o conteúdo ele segue nessa linha, capítulo por capítulo, como o do Profetas e Reis, mas com uma linguagem, a gente até usou a expressão, né, a mesma que foi usada pelo White State. Saímos da linguagem do século XIX e isso foi traduzido, veio agora para os leitores do século XXI. Como nós falamos, você está fazendo a editoração desse material, mas quem foi que produziu, o que está produzindo os volumes desta série, desta coleção? O material foi preparado pelo White State, que é realmente o órgão responsável, né, em cuidar do patrimônio literário de Ellen White. Então foi um trabalho bastante cuidadoso. Eles têm, né, as condições e têm a capacidade para fazer esse trabalho. Eles trabalharam em cima da versão condensada dessa série. Aqui no Brasil, a edição condensada nós temos apenas para o Grande Conflito. Mas lá nos Estados Unidos existe toda a série, né, nessa versão condensada. Então eles trabalharam parágrafo por parágrafo nos textos em cima dessa versão condensada. E já há planos para lançarmos o terceiro, quarto, quinto volumes dessa série aí também? O terceiro volume da série já está em tradução. A nossa expectativa é que, quem sabe, até o meio do próximo ano, meados aí de 2016, quem sabe já poderemos ter o volume que eu, especialmente, estou assim bastante ansiosa para trabalhar, que vai ser a versão do Desejado de Todas as Nações, né? Um livro incrível. E nessa sequência vamos conhecer aí as histórias, né, desse que foi o desejado de todas as nações, Jesus, o nosso Salvador, o Messias tão aguardado. Estou na expectativa, não vejo a hora, né, desse material chegar para que a gente possa trabalhar com ele. E você acredita que estes livros que compõem a série, com estes 5 volumes, têm um significado especial para o tempo em que a gente está vivendo? Eu nunca tive tanta certeza de que estes livros são os livros para este tempo que a gente está vivendo. Cerca de uns meses atrás, eu estava procurando um texto que estava relacionado com o meu trabalho, um outro trabalho que eu estava fazendo, e encontrei uma citação, até no livro O Comportor Evangelista, em que Ellen White fazia um apelo às editoras para que esses livros, especialmente essa série, que eles fossem amplamente divulgados. E ela usou uma expressão ali que aquilo me tocou muito, porque eu tenho pesquisado um pouco a respeito dos filmes, dos livros, né, que as crianças têm lido, que os adolescentes têm lido. Então, quando eu vi aquela frase, aquilo me impactou muito, porque ela dizia que esses livros são necessários para este tempo, porque eles revelam, eles explicam, eles mostram, sem nenhum véu, sem nenhuma máscara, a apostasia e a rebelião de Lúcifer, né, de Satanás no céu, e o desdobramento dessa história. Então, uma história que tem começo, meio e que tem um fim. E isso acaba sendo bem abordado na série completa, né, da série O Grande Conflito. Então, quando eu li aquilo me causou um impacto, porque até então eu achava que as coisas estavam num processo natural, um processo editorial. Então, até por intuição editorial, a gente vai ter tal material, então precisa desse, porque vai acompanhar. Mas quando eu li aquilo, eu tive certeza de que não é apenas projeto de homens, né, querendo o bem de uma igreja, o bem dos adolescentes, dos jovens, né, destas novas gerações. Isso é plano de Deus. E quanto mais nós corrermos, né, para deixarmos esses materiais à disposição dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, eu creio que nós estamos cumprindo a missão a qual eles foram preparados, né? Era a missão que Deus tinha para eles e nós vamos estar ajudando a cumprir essa missão. Bom, Neila, muito obrigado pela entrevista e nós desejamos que Deus continue abençoando você nesse grande projeto de tentar transformar os livros de Ellen White, os escritos inspirados, em algo mais próximo da realidade também dos jovens.
Amém. Eu que agradeço, Márcio, essa oportunidade e convido aí, né, não apenas os adolescentes, mas que toda a igreja conheça esse material e que aproveite, tire o máximo proveito dele, porque são livros que vão contribuir para a salvação das pessoas, né, e são livros muito necessários para este tempo.